Nosso querido Batom tá entrando aí. Opa, Bela E na área, hein? agora sim. Agora Agora foi. ficou cinema, hein? Então fechou. Ficou cinema. Graças a Deus. Deus é bom. Amém. Queridão, você hora pra gente começar? Com certeza. Vamos Amém. juntos. Jesus, nós te agradecemos por esse tempo precioso, onde Amém, podemos Pai. compartilhar da Sua palavra, desfrutar da Sua presença, mesmo não numa comunhão física, mas nós queremos que estamos unidos numa só fé. E assim nós Amém, queremos Senhor. te agradecer, Senhor, por estar conosco, por estar falando aos nossos corações. Nós queremos te dar liberdade, Espírito Santo, para fluir através de nós, e alcançar aqueles Amém, que Pai. nós Em queremos que o nome Senhor de trará para Jesus. essa live, para ser alcançados por Ti. Nós já queremos profetizar que os filhos retornarão à sua casa. Nós já queremos Sim, Deus. declarar no nome de Aleluia. Jesus que aqueles que estão perdidos, Senhor Deus, retornarão para o seu aprisco, serão alcançados por Amém, ti, Pai. pelo seu amor, pelo seu abraço. E nós já queremos contemplar e nos dispor para sermos, Senhor, o seu braço, a sua voz, para alcançarmos os perdidos. Nós assim Amém, oramos e te Jesus. agradecemos e engrandecemos o teu santo nome, Jesus. Amém. 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 Agora tá Full HD mesmo, Tá cara. full? Aí, tá bonito demais. Até coloquei a iluminação ali no fundo Tô ali, vendo de lá repente aparece atrás, mais. tô vendo o cenário aí, tô Tá profissional, vendo? escovou os dentes com Pô. bicarbonato de sódio pra ficar mais branco, deu uma lustrada na testa assim pra Pô, tirar o óleo, tá com né? a luz bem em Ficou cima bom, aqui, né? Tá, ficou tá muito bom legal. mesmo. Aí, Glaubinho tá na área, hein? Que isso, Aí, ele veio queridão, mesmo, hein? quando a gente vai jogar aquela pelada, Glauber? Aquela pelada, aquela correria maluca. Então, meu irmão, vamos à matéria, né? Pô, Hoje a gente habita num país, graças a Deus, né, altamente evangelizado, alcançado pelos quatro cantos, né? Somos de maioria sim, cristão, temos aí aproximadamente 96% da nossa população é cristã, entre católicos e protestantes, né? Entre católicos e uau. evangélicos. Porém, nós temos um desafio, cara. Hoje, para cada cristão protestante, nós temos um cristão desviado, que não mais professa a fé em Jesus Cristo, ou então pelo menos que não congrega mais, né? Vamos colocar assim, que não está mais no aprisco, que não se reúne mais com o corpo. É como se fosse parte do corpo fora do corpo. Então, Sim, quando a gente sabe quando uma parte do corpo é cortada, né? Ela é tirada do corpo, a tendência é que se ela não for conectada o mais rápido possível, é que ela morra, né? Que ela perca com certeza. a atividade e morra. Eu já vi, né, casos de pessoas que perderam o dedo. Até o meu primeiro líder de célula, o pai dele cortou o dedo na maquita. Aí ele congelou o dedo, levou para o hospital e deu tempo, né, de colocar o dedo novamente no lugar, fazer uma cirurgia e o dedo voltou a funcionar normalmente. Ficou tudo perfeito, só com uma cicatriz. Agora, se não tivesse tomado os cuidados necessários com aquele dedo que foi cortado, né, e se não tivesse ido rápido para o hospital, provavelmente aquele dedo teria se perdido e seria um corpo sem essa parte e um dedo sem proveito nenhum, né? Porque apodreceria e deixaria de existir. Então a Exato. gente hoje vê muitos fora do corpo. A gente precisa trazer eles para o corpo o mais rápido possível, né? Para que eles não venham se perder de vez. O que tu tem a dizer, Amaral, Batom, meu irmão, a respeito disso daí? Pô, a bat... Ô, o batom deixa pro Bill e ele já falou besteira aí já, daqui a pouco ele tá puxando as pilhas É, aí, né? Cara, mas assim, esse é um assunto assim bem importante, né, da gente estar trocando uma ideia. É, assim, eu fiquei muito feliz assim poder compartilhar esse assunto, porque Jesus já falava, né, sobre as ovelhas perdidas, né? Então esse é um assunto já de alguns mil anos atrás, de mais de 2000 anos atrás, né? sim, A primeira convocação, né, de Jesus para os discípulos foi para que eles fossem as ovelhas perdidas da casa de Israel, né? Então já era um exato. assunto que chamava a atenção de Jesus com certeza, né? Jesus já tinha essa preocupação desde então, né? É claro que assim são contextos diferentes, né? Mas a gente tem, né, lições também semelhantes, né, a tirar
né, desse chamamento de Jesus, dessa convocação de Jesus aos discípulos, né, para que a gente também, né, dê essa atenção àqueles que estão perdidos, né, àqueles que estão desviados, né. Assim, primeiro importante assim, a gente fala o que é ser desviado, né, porque cai um pouquinho num termo, né, um pouco pesado às vezes, né, até quando você vai Fica conversar com alguém, pejorativo, né? pejorativo, exato, você vai conversar com alguém, pô, você tá desviado, o cara já vem com na pedra, eu não tô desviado, não sei o quê, então isso gera, né, discussões, gera, né, brigas, e eu acho que não é esse o objetivo aqui, com certeza, né, mas a verdade é que tá desviado aquele que fugiu do percurso, digamos assim, né, que tá, né, numa outra rota, que tá num outro caminho, e como a gente crê, né, porque Jesus se apresenta dessa maneira, né, como sendo o caminho, né, então desviado Muito é todo bom. aquele que não está no caminho, né, que não está caminhando em Jesus, então não necessariamente aquele que está distante da religião, distante da denominação, distante da igreja no sentido de instituição propriamente dito, mas todo aquele que não está em Jesus e para Jesus está desviado, né? Então a gente Muito já bom. começa quebrando um pouquinho isso, porque senão daqui a pouco o pessoal vai começar a reclamar aí, eu não estou desviado, né? Então essa live não serve para mim, né? Mas serve para todos nós, para que a gente se mantenha, né, em Jesus, até porque o caminho é estreito, né? O caminho preparado para que a gente ande nele, mas o caminho é estreito, então a gente precisa vigiar, né? Mas assim, até fiz algumas anotações aqui também, então vou fazer algumas consultas aqui também. Aí, direto de São Paulo, Cauê de Sá. Que isso, Te hein? amo, primo. Rapaz, Te amo, cara. saudade, hein, cara? Saudade de você. Pô, Cara, interessante você falou aí agora, né? Questão do caminho. Meu irmão, antes dos discípulos serem chamados de cristão, eles eram, diziam, né, que eles pertenciam ao é o caminho. caminho, Então, isso a aí. religião que hoje nós chamamos de cristianismo, no princípio, ela era chamada de o caminho. Então, Exato. hoje, a gente perdeu um pouco disso, né? É que até a gente conversou ontem com. A gente conversou um pouco, eu e o Luan conversamos um pouco a respeito disso. Algumas coisas, através dos séculos, a gente tem ressignificado e Exato. perdido a visão Infelizmente. daquilo que era o significado original. Então, o cristianismo ele se resume nisso. É o caminho que Deus fez para que nós pudéssemos chegar até Deus. É engraçado que religião é o caminho que o homem faz para chegar até Deus. Agora, Exato. cristianismo é o caminho que Deus faz para a gente poder voltar para Ele. Então, Exatamente. esse caminho é através de Jesus. Então, quando a gente fala assim, Exatamente. desviado, como você colocou perfeitamente, não é desviado da igreja, não é desviado de uma denominação, né? É desviado do caminho, é desviado desse único caminho que é Cristo que faz a gente Exato. voltar para Deus. Então, quando a gente sai desse caminho, precisamos recalcular a rota, né? Exato. Precisamos Exato. usar o GPS, né? O, o guiados pelo Spirit, para recalcular a rota e voltar para o caminho, cara. Então não é desviado da igreja, é desviado do caminho, é desviado daquilo que Deus fez através de Jesus. Fala, Luan! Tamo O Luan junto, hein? Santana tá pedindo um salve, né? Fala, Manda Luan, lá, seja bem-vindo aí. fala um pouco das suas anotações aí pra gente. Então, assim, refletindo, né, orando, né, a gente já tem um tempo que a gente tem conversado, né, esse tema propôs, né, eu venho orando a respeito, né, e até o que a gente, né, você mandou no áudio também, a respeito das três parábolas, né, que a gente vai compartilhar aqui, que eu achei fantástico, né, acho que é um ponto de partida muito interessante. Assim, eu creio que, infelizmente, por estarmos, assim, em denominações, e até mesmo nós, né, assim, feridos, né, na alma, a gente tem, infelizmente, afastado muitas pessoas do reino, né? Jesus Sim, faz esse alerta, né, até os fariseus mesmo, né, em Mateus 23, se eu não me engano, onde ele fala que os fariseus, eles não entravam no reino, ainda impediam que as pessoas entrassem, né? E ali fala de pessoas que criavam regras, né, disciplinas, né, que nem eles mesmos conseguiam cumprir, né, porque eram rigorosas demais. E assim, vale ressaltar que os fariseus eram um grupo, né, político, religioso, né, digamos assim, que surgiu entre os anos de silêncio de Deus, né, entre aquele período de silêncio de Deus, né. Então assim, eles se levantaram para tentar,
né, trazer a doutrina, digamos assim, né, novamente, né, porque estava tudo muito misturado, era, né, os gregos, os egípcios, né, eram várias filosofias, digamos assim, dominando os judeus ali, então eles meio que surgem para, cara, vamos voltar para o prumo, né? Mas só que eles foram, né, talvez radicais, não sei, né? A intenção era até boa, mas assim, a gente pode até, vai acabar entrando em um outro assunto aqui também, né? Mas a verdade é que assim, Você vai eles se falando e já fico levantaram, né? doido para comentar algumas coisas. Daqui a pouco a gente foi Sim, embora. então, assim, isso não estava nem na anotação aqui, né? Então isso é complicado, mas enfim, né? Vamos deixar o espírito fluir, né? Mas assim, a verdade é que eles não foram levantados por Deus, né, para essa missão, né? Eles se levantaram, né, talvez com boas intenções, mas assim, talvez sejam aqueles que no final dos tempos, né, vão falar para Jesus, né, eu no seu nome curei enfermos, expulsei demônios, falei em outras línguas, né? Mas só que fizeram aquilo que não foram chamados para fazer, né? Então, aí eu acho que é um assunto para outra live, com certeza, né? Que Netinho chama de quê? Iniquidade, né? Você chamar, Exatamente, fazer aquilo que você não foi chamado para fazer. exatamente, Iniquidade, cara. Então, cara, exatamente. Então, pode falar, manda não, abraço. manda, pode dar sequência aí. Eu vou entrar pros textos já de uma vez. Você quer fazer mais uma introduçãozinha? Pô, Menino Walter tá então, na área. então, antes de começar, né, Ó, as Bill tá aí, parábolas tá de, acenando pra você, ó. Daqui a é, pouco vai começar a falar gracinha. então, vamos falar dos pastores então que desviam as ovelhas, né? Vamos começar aí pelos apóstolos pastores, né? Assim, antes até de começar, né, propriamente na parábola, né, se o pessoal que estiver acompanhando aí, se estiver com Bíblia, né, tá em Lucas 15, né, a gente vai tocar na parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e também do filho pródigo, né? Mas antes até de tocar, né, propriamente, né, nessas parábolas, eu queria começar pela parábola do semeador, que está em Mateus Top. 4. Assim, eu não vou ler porque são 25 versículos, né, eu não vou ler, né, todo eles aqui. Mateus capítulo 4, do 1 ao 25. Não é Mateus 4, não. Deixa eu achar aqui. É, deixa eu pegar a Fala, Bíblia de Arthur. papel aqui. A, a Bíblia no tablet não é tão legal como a Bíblia de papel, né? Não funciona tão bem. Estou me adaptando à tecnologia ainda, mas não funciona tão bem. Julie tá na área. Galera boa aí, cara. Jana. Muito bom ver vocês aqui. Enquanto o Jana tá procurando ali, tô mandando um abraço aqui pro pessoal. Vamos lá, Mateus 13, na verdade, né? Deixa eu pegar aqui uma versão, ah, se eu não me engano, do versículo 13. Felicidade nossa, Júlio, de você estar aqui com a gente. Felicidade demais mesmo. Muito bom ter você aqui com a gente. Vai deixando aí se você gosta de acompanhar, né? Ah, o Bill tá carente, cara. Viu? Um abraço, viu? Nós Não dá ideia chamamos, pra tá? ele, não. Deixa eu conversar com ele aqui e vai pro texto aí. É. Bill, a gente te ama, cara. Olha só, entrei lá, tá um pouquinho na live que você tava fazendo com, com o pastor da Amor e Fé. Vi que você estava falando sobre célula lá. Benção demais, cara. A gente tá junto, hein? Bom, então assim, tá em Mateus 13, né? Não dá para a gente ler toda a parábola aqui, mas é do 1 ao 23, né? Que fala a respeito da parábola do semeador, né? E Jesus explica, né, essa parábola do semeador para os discípulos porque eles pediram a explicação, eles não compreenderam, né? E Jesus fala: se vocês não compreenderem essa, eu não consegui achar aqui a versão, mas Jesus diz para os discípulos, né, se vocês não compreenderem essa parábola, como vocês vão compreender as demais, né? Então, assim, meio que essa parábola é o É a fundamento das base, outras, né? digamos assim, né? A base. Exatamente. Então, né, como a gente está falando de, né, vamos acabar falando de evangelismo também, né? Vamos estar tocando no assunto.
né? Porque as pessoas se afastam exatamente porque existem tipos de coração, né? Então, eu entendo que sim, a religião tem matado muitos, né? Tem afastado muitos. Eu entendo sim que, infelizmente, né, a própria igreja, né, por ter, né, enfermos, por ser, infelizmente, ainda doente, né, tem afastado sim, mas acho que essa é a ponta do iceberg. Esse não é o problema, né, propriamente Sim, dito, né? Assim, existe uma raiz, né, por trás disso, né? Infelizmente a nossa geração está muito ferida, né? Ferida assim de paternidade principalmente, né? Sem identidade, sem um propósito, sem um destino. Então a gente chega na igreja dessa maneira, a gente recebe Jesus, né? Recebe o amor dos irmãos, mas por ser uma geração tão rápida em fazer as coisas, né? A gente acaba não dando tempo para ser tratado, né? Em muitas áreas nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, e isso sem dúvida é o que mais afasta as pessoas. Só que a gente acaba não assumindo isso, né? A gente começa a terceirizar, né? Colocar a culpa em outras pessoas e tal. Eu acredito sim que infelizmente a gente falha, né? Eu oro, né, sempre a Deus para que eu não seja uma pedra de tropeço jamais, né? Até porque a conclusão desse versículo é bem séria. Então, assim, eu oro para que eu não caia nesse erro. Mas, assim, é verdade que nem sempre a culpa é nossa, né? E Jesus tenta explicar isso para os discípulos, né? Porque eles sairiam para evangelizar, né? Existiam tipos de coração, né? Ele fala do primeiro que é quando o semeador sai a semear, né? E é legal que, assim, o semeador ele só vai semear um terreno que já foi preparado, né? Então, ele não sai jogando semente à torta e direito também, mas o terreno ele foi preparado, né? Eu creio que essa preparação vem desde o nosso nascimento, né? A Bíblia fala que Deus colocou a eternidade no nosso coração, né? Então uau. já tem um terreno ali, né, que está clamando por essa semente, né? Basta, né, os trabalhadores, digamos assim, se posicionarem para semear, né? Tintinho já botando pilha. Cara não tem jeito. Mas assim, Uau, a primeira se ficar atrapalhando o batom, eu vou tirar os comentários, hein? Eu vou desativar os é, comentários. Vocês estão desconcertando o varão, hein? é, é o Valdobil, né? Isso aí, é o problema é o Bill aí. Mas assim, o primeiro tipo, né, de terreno, né, a beira do caminho, né? E assim, existem pessoas que ao receberem a semente, né, do reino de Deus, né, e ali fala de uma semente de arrependimento, né, porque era chegado o reino de Deus, então a mensagem era pregada dessa maneira e deve ser pregada dessa maneira, né? Jesus veio para governar os nossos corações, mas a gente precisa se arrepender, né, da velha vida, né? E as Sim. pessoas recebem, né, essa mensagem, né, mas logo, né, vem a Bíblia fala que, né, o diabo, né, digamos assim, com as suas aves de rapinas, ele já rouba essa semente, né? Não dá nem tempo dela germinar e gerar ao menos uma plantinha, digamos assim, né? Não dá nem tempo, né? Pessoas que às vezes a gente convida várias vezes para o culto, né? Várias vezes para estar em comunhão, né? Várias vezes para se renderem a Cristo, mas sempre chega aquela mensagem, né, de WhatsApp, poxa, tem uma pelada no dia, tem um churrasco, tem um compromisso, alguma coisa assim. Eles reconhecem que precisa de Jesus, né? Adoram ouvir a mensagem, entendem que, né, sem Jesus eles estão perdidos, mas ainda assim tem aqueles compromissos, tem aquelas coisas, então simplesmente, né, poxa, um dia eu vou, né, quando chegar a minha hora eu vou, né, tem essas desculpas assim e acabam, né, sendo consumida essa semente, né. O segundo, né, você pode Abre um também, né, se parêntese, quiser, abre um parêntese aí rapidinho. com Rapaz, sabe uma certeza. coisa interessante que essas lives estão me mostrando, tá revelando no meu coração? É como é a cabeça do crente enquanto o pastor tá pregando. Que aqui a galera tem condições de se expressar, né? A Sim, galera vai interagindo paralelamente, cria um outro assunto e vai interagindo. Então eu exato, fico imaginando que na igreja é exatamente assim, só que lá não tem as mensagens, né? Aí a galera verdade. fica futucando, às vezes manda um WhatsApp, mas é Sim, exatamente assim, cara. É muito engraçado. Vai lá verdade. pro Mas que, segundo. Pode falar. é, mas que bom, né? Porque senão, coitado do pastor, né, cara, pregando e todo mundo lá, né? Ele ouvindo as mensagens, digamos assim, né? Deveria ser muito frustrante, né? Capaz de ele pegar a Bíblia e ir embora, né? Então, que bom que isso não acontece, né? Manda Mas assim, ver. Segundo solo. o segundo solo seria, né, uma terra que é um terreno rochoso, né? Então, assim, a semente cai ali e não chega a criar raiz, né? Então, assim, logo, né, a semente, né, ela até gera, né, uma certa árvore, mas como uma certa planta, digamos assim, mas por, né, não criar raiz em meio às pedras, né, por ser um terreno muito duro, né, o sol a queima, né? Assim que Jesus
explica, né? E assim, eu creio que esses são aqueles que recebem, né? E tem todo aquele entusiasmo, né, pela palavra de Deus, né? São aqueles caras que recebem e já logo falam, cadê João Batista para me batizar? Eu quero isso, né? Já Tem começa água ali, né? até O que me impede. o que me impede, aí já começa com, né, aqueles entendimentos malucos, né? Eu quero esse fogo também, né? Então, como a gente estava conversando lá, né? Que é, o batismo com fogo ali, então isso é um pouco mal explicado, a pessoa tá tão Vai vir animada, Jonathan tretando aí. Não, não, vamos deixar as tretas para depois, mas assim, né, isso fica numa próxima Daí live, mas assim, a dá pessoa. uma live inteira isso daí. Oh, sem dúvida. Não, com o Netinho, então acho que a gente fica umas 3 horas aí, cara. Se deixar o Netinho falando só desse assunto aí, vai umas 3 horas de tempo aí, tranquilo. Mas, cara, assim, são pessoas que estão super animadas ali, que recebem a palavra de Deus e já logo querem trabalhar, querem, né, ter disposição para, né, para obra e tudo, mas quando começam a ouvir, né, que precisam negar a si mesmo, que precisam tomar a sua cruz, aquilo começa a ficar pesado, né? É igual aquele discurso de Jesus ali para os discípulos, né? Todos começam a ir embora para suas casas, né? Porque a mensagem de Jesus, enquanto alimentava, né, o desejo do coração de alguns, eles permaneciam ali, era uma multidão que vinham pelos milagres e sinais, mas quando a pregação fica um pouquinho mais dura, digamos assim, né? Quando Jesus começa a falar que eles precisariam morrer, eles falam, ih, agora deu ruim, então vamos voltar, esse aí não é mais o Messias, esse aí não é o rei dos judeus, então ele simplesmente se afasta, né? E infelizmente isso acontece, né? Até nos nossos dias, né? É uma parábola, Dá pra ler? cara, eu não consigo, ainda mais que eu tô sem óculos. Batismo no fogo. Pô, maneiro. Um estudo sobre batismo no fogo. E aí? Então, aí, ó, deixa essa daí pra uma live com o Filipão aí, que... É, mas assim, e continuando, né, tem também o terreno, o terceiro terreno, né, que é o coração espinhoso, né? Esse ele recebe, né, a palavra de Deus, ela até gera, né, a árvore gera uma planta, né, gera, né, pode até gerar frutos, né, também, mas só que a Bíblia fala que os espinhos, né, a sufocam, né? São pessoas que, assim, estão na caminhada com Deus, mas as preocupações, né, do dia a dia, as preocupações da vida como um todo começam a sufocar essa semente, né? Eu tenho faculdade, então, cara, eu começo a perder meu tempo, não tenho mais tempo para estar com Deus. Poxa, eu me caso, cara, agora eu preciso ter casa, eu preciso ter um carro, eu preciso ter filhos, e aquilo começa a te consumir. O meu trabalho já não dá mais, eu preciso trabalhar mais, eu preciso ganhar mais dinheiro. São A preocupações bênção te lícitas, né? afasta do abençoador, Exato. né? Isso é impressionante, cara. Exatamente, exatamente. Então, assim, são pessoas exatamente que vivem disso, né? Vivem pela bênção, né? Buscando a bênção, que não é errado propriamente dito, né? Mas só que a gente não precisa correr atrás dessas coisas, né? Então, isso que se torna errado, né? Se torna pecado, porque isso vai nos acompanhar, né? O mesmo Deus que nos chama também, né? Nos abençoa, nos prospera, então, assim, nos dá as ferramentas. Então, isso é algo que a gente não precisa procurar, né? No sentido de sufocar as nossas vidas. A gente precisa ansiar para que de fato a gente alcance isso pela fé, né? Mas sem que isso nos consuma, né? E as pessoas, né, Exato. acabam vivendo dessa maneira, né? Estão dentro da igreja, estão lá domingo a domingo, né? Todas as células, mas só que sai dali e já tem aquela preocupação, né? Já bate a musiquinha do Fantástico, e, cara, amanhã eu tenho que trabalhar, amanhã já tem conta para pagar, e aquilo consome, e parece que a palavra de domingo que foi tão abençoadora, aquele culto fervoroso, e a pessoa já sai, já, cara, perde tudo aquilo, né? Então isso sufoca, né? Mas existe, né, aquele bom terreno, né, aquele terreno que produz fruto, né? Um fruto de arrependimento e um frutos também do espírito, né? Então frutos para que você alcance a salvação, mas frutos também para que você conduza pessoas também esse caminho, né? Frutos, né, que vão alimentar outras pessoas também, né? Então Maneiro existem demais. esses corações, então assim a gente não pode, né, se esquecer disso ao evangelizar, ao falar de Jesus para as pessoas, porque assim, a gente não vai avaliar, não tem como a gente colocar, né, forma de abrir o coração da pessoa e enxergar se é um terreno bom ou não, se Um tem espinhos ou não. coraçômetro. É um É, termômetro para medir o coração. exato, isso não dá, então não cabe a nós fazer isso, mas pode acontecer, né, de a gente semear e, né, cair em terrenos pedregosos, espinhosos, mas isso não cabe a nós, cabe ao Senhor da Seara, né, que transforma os corações de pedra em coração de carne, então permitir que ele faça esse papel, né, que ele faça, que ele cumpra a Exatamente. missão, né. Então,
A O, gente o pode. Leonardo tá falando aí, né, a respeito de um dos solos mais atuais que existe, né? Acho que hoje em dia, dentre todos os solos, esse solo espinhoso realmente ele é um dos que mais afastam as pessoas. Sim, sem Todos dúvida. eles têm o seu grau de afastabilidade, né? Se essa palavra existe. Perdoe aí os professores de português na live, mas a gente vai criando palavras mesmo. A língua ela é viva, ela é dinâmica, né? Então, mas hoje, né, essa questão dos espinhos, de coisas que sufocam a nossa fé, como o entretenimento, como a própria bênção que o Batom falou aí, o excesso de informação, às Sim, vezes a nossa própria vontade sufoca com a bênção, certeza. né? Então, tudo aquilo que sufoca a palavra de Deus que foi colocada em nossos corações, ele é enxergado como espinhos, né? Que tem a capacidade de destruir a mensagem que foi colocada em nossos corações. E é Verdade. muito interessante, né, para a gente poder entrar na veia do assunto, a gente ter esse panorama, a gente ter esse pano de fundo, né? Que é a parábola que, se você não entender, você não entende nenhuma das outras, né? Exato, exato, com certeza. Mas eu acho que a gente já tem base aí para continuar caminhando. Não sei se você quer puxar aí uma das parábolas aí. Então, galera, o que chama muito a nossa atenção, né, quando a gente vai falar de desviados, como o Jonathan colocou no começo, né? Desviados do caminho de Cristo, desviados do caminho que Deus fez através de Cristo para nós chegarmos a Ele. O que chama a nossa atenção não é o fato de ter pessoas que estão na igreja e pessoas que estão fora da igreja, e quem está na igreja está desviado e quem está fora da igreja está desviado. Existe pelo menos, né, que a gente tenha identificado três tipos de desviados. Sim, Desviados que estão na igreja, desviados que desviados que não sabem que estão desviados, né? Desviados que estão desviados dentro da casa e aquele desviado que sabe que é desviado, mas e ele acha que qualquer momento ele pode voltar. Já viu aquela galera? Não, sou muito novo para ser crente, não entendeu nada, é. coitado. É agora que a parada é boa, meu irmão. É Boa. agora que a coisa funciona. Você não precisar passar por um monte de problemas e vir depois cheio de carrapicho, né? Cheio de vícios e coisas que precisam ser deixadas para trás, Exatamente. que são desafiadoras demais. Então, hoje, a gente vai entrar aí para as três parábolas de Lucas, capítulo 15. E o interessante é que o final do 14, ele vem falando, né? Ele fala ali dos fariseus, a multidão que seguia a Jesus, e ele vai falar ali da questão de tomar a cruz, de negar a si mesmo, e no começo do 15 ele já entra na parábola da ovelha perdida, cara. Às vezes o cara que está desviado, ele é uma ovelha. Então, assim, eu queria que você tivesse, a galera que está na live com a gente hoje, tenha três figuras na tua mente: uma ovelha, uma moeda e um filho. Tem essas três figuras na tua mente hoje: ovelha, moeda e filho. Grave essas três figuras. Hoje, de tudo que a gente falar aqui, você só guardar isso, eu acredito que vai ser algo poderoso para o resto da tua vida ministerial, seja você ovelha, discípula ou ovelha discipuladora, isso vai ser muito importante para você. Então, ovelha, moeda e filho são os três níveis, né? Ou os três tipos de desviados que a gente quer trabalhar Sim. hoje. A ovelha, fala um pouco do desviado ovelha que está aí na primeira parábola, Jonathan. Como que funciona esse primeiro aí? Então, a ovelha é alguém que tem um pastor, né? Então, assim, ela recebe cuidados, ela recebe, né, ela é tosquiada, digamos assim, né? Porque se a ovelha deixar a lã crescer, ela pode até morrer por isso, né? Então, assim, ela é limpa, ela é purificada, é o pastor que a conduz, assim, o alimento. Então, essa ovelha geralmente é bem tratada. É claro que a gente não vai entrar no assunto aqui né, dos salteadores, digamos assim, né? A gente crê que Jesus é o supremo pastor, então a gente está falando das ovelhas de Jesus, né? Então, ela é cuidada, ela é, né, tem sua lã, né, podada para que ela, né, continue, né, sempre, né, fértil, digamos assim, em boas condições de saúde também. Mas ainda assim ela quer dar um perdido às vezes, ou, né, a gente vai abrir um pouquinho aqui também, né?
porque assim, existem tipos de ovelhas também, né? Então fica até difícil caracterizar uma só, né? Mas assim, existem características que eu até anotei aqui, né, que fazem parte, né, desse grupo, digamos assim, né, das ovelhas, é que uma delas é o isolamento, né? Hebreus 10:25, né, diz assim: não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Então, algumas ovelhas, né, acabam se esquecendo do princípio da unidade, né, e começam a andar com suas próprias pernas, mas para um pouco fora, né, digamos assim, do rebanho. A gente sabe que as ovelhas, quando estão juntas, né, dificilmente o devorador ataca, né, dificilmente o predador ataca, porque vê como um único animal, né, vê como um animal Exato. muito maior do que ele, então fica difícil de ele atacar. Mas quando a ovelha começa a se desviar, digamos assim, a se afastar um pouco, a querer comer a grama de um outro terreno, digamos assim, né, isso faz com que, né, ela se torne uma presa fácil, né? E assim vem, né, o diabo, né, digamos assim, nosso inimigo das nossas almas e a consome, né? Eu pode até mesmo, né, não matá-la, mas, né, deixá-la ferida, né? Isso, né, depois se torna um problema. Às vezes não tem, né, cura para essas feridas, ou às vezes a gente não sabe o que fazer, né, para curar. Então, assim, ela acaba morrendo aos poucos, o que é até mais doloroso, digamos assim. Então, existem pessoas que acabam se isolando, né? Mas existem aqueles que se isolam, né, por si mesmos, né, porque querem se aventurar, porque querem, de repente, comer de um outro alimento, ou querem, né, desfrutar de outras filosofias, sei lá. Né? Mas existem aqueles também que se isolam porque algumas ovelhas não as aceitam, né? Elas talvez tenham uma lã um pouco diferente, talvez um pouquinho mais marrom, não é tão branquinha assim, talvez, né, tenha alguns apetrechos, digamos assim, né, nessa lã, então isso não a torna aceita, né? Então, algumas ovelhas a colocam de lado, digamos assim, né? Então, é a questão do pertencimento, né? Isso eu estava até conversando com a minha esposa, né, um pouco antes da live, e ela me chamou atenção para esse aspecto, né? A gente tem esse senso de pertencimento, né? Se você não se sente pertencendo a algo, assim, é muito fácil que você se desvincule daquilo, né? Que você se afaste daquilo, né? Então, assim, a gente precisa se sentir pertencendo ao corpo, pertencendo à igreja. Assim, infelizmente a gente acaba criando grupos, né? Tem, assim como na escola, tem o grupo dos que são os atletas, dos CDFs, tem dos bagunceiros, meio que a gente acaba montando também panelinhas, né? Digamos assim, agora questão da igreja, na questão institucional, a gente acaba montando esses pequenos grupos e assim a gente não permite que outras pessoas se acheguem, né? E geralmente na diferença que nós somos, né, acrescidos, né, na diferença que nós crescemos, né? Então, como é bom, né, aqui são duas pessoas totalmente diferentes, né, de um perfil diferente, mas como é bom poder caminhar, com Ovelhas essa de lã diferença assim. diferente. Exato, então assim, a minha lã um pouquinho mais escura, entendeu? Mas assim, a gente, Até né, mexi não na é falta de iluminação aqui banho. para eu não ficar tão branco, para tentar ficar mais moreno. Então, assim, eu sou do bando das ovelhas que pega um pouquinho mais de sol, entendeu? Da melanina, então, mas isso não me faz uma ovelha pior ou melhor, apenas diferente, digamos assim, né? Mas também amada, aceita pelo pastor, né? Então, assim, a gente precisa tomar cuidado com isso também, né? Porque às vezes a gente acaba afastando as pessoas, aí volta a questão, né, dos escribas e dos fariseus, né? Porque a gente cria meio que um conjunto de regras, né? Então, se você não tem, né, não se encaixa naquelas regras ali. E isso até está no início da parábola mesmo, né, os três primeiros versículos, né, é interessante que diz assim: ó, cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Né, os fariseus e mestres da lei o criticavam dizendo: ele se reúne com pecadores e até come com eles. Então você vê que, né, eles se auto-intitulavam como as ovelhas do rebanho, mas assim, quando via Jesus, né, o pastor indo com outras ovelhas, né, que eles não consideravam ovelhas, já que não faziam as mesmas coisas do que ele, não tinham os mesmos comportamentos, não seguiam as mesmas regras, eles falam: isso é tudo pecador, isso não presta, tomara que o lobo devore, né? Então, assim, não necessariamente a gente faz isso, mas às vezes, né, inconscientemente a gente faz isso, né? Acaba deixando algumas pessoas de lado por ter hábitos diferentes, às vezes vestimentas diferentes também, né? Eu sei que é, não é que existe um padrão, mas assim, a gente entende, né, que existe uma moral, então assim, não ferindo os aspectos morais também, né? Então assim, tem coisas que realmente não dá, mas a gente não pode exagerar também, né? É, o caminho ele continua sendo estreito, né?
Não adianta a gente tentar alargar o caminho, alargar a porta, né? Porque o Sim, que vai acontecer? Se você alarga a porta para mais pessoas entrarem, quando elas estiverem no caminho que é estreito, elas vão sim. sair. Então, Vão sair, talvez nós exato. temos tantas pessoas desviadas porque a gente apresentou algo inicialmente para elas que não é o Exato, evangelho. Então, ela acaba se exatamente. frustrando com aquilo que ela vê e fala: me venderam, né? Me ofereceram algo que não é a Sim, realidade. A gente fez uma porta exatamente. larga demais, a pessoa entra e quando o caminho aperta, fala: opa, não é É, aqui que eu quero a gente ficar. mesmo, a gente mesmo afasta, né? Que o caminho é estreito, não dá para caminhar todo mundo ali no mesmo bolo, então a gente empurra pro lado para que saia, né? Então é complicado. Isso acontece também demais, né, cara? E assim, até concluindo essa questão do isolamento, até de se afastar, né? Veio a memória Mefibosete, né? Que é o filho, né, de Saul que Davi, né, pergunta, né, se havia alguém ainda, né, que era o filho do rei que ele queria honrar, né? E ele, poxa, era alguém paralítico, né? Tinha, né, acredito que a grande maioria conheça a história. Então, assim, era alguém rejeitado, até por ele mesmo, né? Mas só que quando ele é colocado à mesa, né? Ele era um como os filhos de Davi, né? Ele era um como todos que estavam à mesa ali, né? E eu creio nessa mesa que é posta pelo próprio Jesus, né? Onde todos nós somos iguais quando estamos sentados ali, né? Talvez se levantar a gente Exato. vai ver alguns defeitos, mas quando a gente está na mesa somos todos iguais. Então, assim, o banquete é o mesmo para todos. Então precisa ser assim. Mas é claro que existe a nossa parte também, né? A gente precisa ouvir a voz do pastor. O pastor é aquele que tem um cajado. Então, assim, Isso a aí. gente precisa ser alinhado o tempo todo, receber as correções, porque, né, senão a gente acaba se afastando. E isso não é legal. Exatamente. Cara, partindo, né, pro versículo 3 do capítulo 15, Jesus fala assim: ele contou uma parábola, ele, Jesus, né? Um homem, se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que acha que ele fará? Então, o próprio Jesus faz essa pergunta, né? O que vocês acham que um homem que tem 100 ovelhas e uma se perder, o que vocês acham que esse homem fará? Aí a sequência do texto, ele diz, né? Ele responde: não deixará as outras 99 ovelhas no pasto e buscará a perdida até encontrá-la. Então, galera, Exato. tem alguns filhos, né? Tem alguns perdidos, desviados do caminho, que são ovelhas. E a ovelha é um animal. Ela não sabe, né? Esse animal não sabe voltar sozinho. Então a gente precisa ter isso bem definido no nosso coração. Existem desviados que não conseguem encontrar o caminho Exato. de volta. Então você lembra que a gente falou que para você guardar essas três figuras, a ovelha, a moeda e o filho, a gente está falando do primeiro elemento, do primeiro paralelo, da primeira analogia. Tem ovelha, tem desviados que são ovelhas. Então, se você identifica alguém no teu grupo social, olha aí, no teu grupo de amizades, vê quem está fora do caminho e começa a comparar, começa a analisar para ver se essa pessoa é uma ovelha, se é uma pessoa que ouve a voz do pastor, mas está distante, né? Conhece a voz do pastor, mas está distante, está tão distante que ela não consegue voltar. E por ser um animal, ele não consegue, está tão distante que não consegue, né, ouvir a voz. E por ser um animal, não tem a racionalidade de fazer o caminho de volta. Então precisa de Exato. quê? Precisa de alguém ir lá buscar essa ovelha e trazê-la de volta para o aprisco. Trazer essa ovelha de volta para o meio do rebanho. E às vezes, galera, a gente tem algumas histórias, né? Tem histórias de ovelhas que eram tão rebeldes, se perdiam tantas vezes, que o pastor fazia o quê? Quebrava a perninha da ovelha. Por quê? Para ela criar o hábito de estar, de habitar junto com as demais ovelhas. Então ela ia ficar, o tempo que ela ia passar sendo curada daquela ferida dela, era um tempo onde ela ia abandonar velhos hábitos e ia cultivar novos hábitos, e depois ela ia conseguir permanecer no meio das outras ovelhas. Então, o desviado, ovelha, é aquele que sabe que está perdido, mas ele não sabe voltar. Esse é o Exatamente. desviado ovelha.
O desviado ovelha precisa da minha ajuda, precisa da tua ajuda para trazê-lo de volta. Precisa que o pastor vá Exatamente. buscar, precisa que o pastor deixe as 99 ovelhas em segurança no aprisco e saia em busca daquela que se perdeu até encontrar. Por quê? Sim. Ela sabe que está perdida, a ovelha, o desviado sabe que está perdido, mas ele não consegue voltar. Ele não tem forças para voltar. Ele não sabe o caminho de volta. Então nós precisamos fazer com ele esse caminho de volta. Isso é um preço a ser Exato. pago, né? Muitas vezes a gente prefere ficar ali no meio das 99, né? Mais legal. O que é mais legal, Jonathan? Fala sério. Você ter uma igreja com 99 pessoas ou você ter uma igreja com uma pessoa? O que é mais Pô, legal? sem dúvida ter uma igreja com 99. Aí você vai deixar 99 pessoas para ficar agarrado com uma só? É. Na nossa cabeça, essa conta não fecha, né, Sim, cara? não fecha, com certeza. Com certeza. Mas é interessante assim que, né, até pensando em Jesus como esse pastor, né, é claro que ele não deixa o seu rebanho, né, as 99 também desprotegidas, né? Ele não abandona, né? Ele Ele deixa em deixa no sentido de segurança. deixa em segurança, exatamente. Então elas estão guardadas no aprisco, né? Então assim, o pastor se aventura, ele se arrisca, ele dá a vida para sua ovelha, mas ele não deixa de proteger a que estão, né, que estão sobre ainda o seu domínio, digamos assim, né? Então Jesus não abandona também as 99, né? Porque já que a gente vai tocar nos desviados dentro da igreja, então assim, Jesus não te abandona mesmo você estando na igreja, né? Jesus não te abandona mesmo você estando seguindo as Agora ele práticas já é dele, crente, digamos deixa assim, né? ele. Rapaz, tem um Exato. rapazinho aí, não vou nem falar nada. Hoje me mandaram um vídeo de um irmãozinho aí. Misericórdia. Falou algumas coisas a respeito disso. Não dá nem pra É gente entrar brabo. aqui. A gente tem que fazer uma live só pra falar, só pra comentar esse vídeo, Sim. que não dá pra gente entrar aqui agora, não. É, Então, é é brabo. Deixa interessante, né? Dilma pra lá. É, é isso daí mesmo. Então, a gente precisa identificar se aquela pessoa que está distante do aprisco é uma ovelha. Se for ovelha, eu e você, ou a pessoa que identificou, tem que ir atrás para buscar de volta, para buscar e Exato. trazer de volta pro meio das outras ovelhas, né? Pro aprisco, para segurança. Porque, como o Jonathan falou, se ele estiver no meio das outras ovelhas, automaticamente ele consegue o quê? Ele consegue resistir ao inimigo, ele Exato. consegue fazer com que o inimigo enxergue ele além daquilo que ele é. Quando você está sozinho, você é uma presa fácil. Agora, quando você está no grupo, você passa a ser visto pelo inimigo como alguém mais forte, mais poderoso. Então, para que o lobo não te jante, né? Para que o leão não te almoce, é necessário que você esteja no meio do rebanho e não Exato. sozinho. Então tá aí o primeiro tipo, né, de desviado, que é a ovelha. Aquele que sabe que está perdido, mas não consegue voltar sozinho. Precisa da minha Exato. ajuda, precisa da tua ajuda. Agora a gente vai partir, né, para o segundo. Mais alguma coisa a falar a respeito da ovelha? Depois a gente dá uma Não, pincelada? depois a gente dá uma pincelada. Vamos dar Beleza. sequência que tá legal demais. Então a parábola ela vai seguindo, né? E no versículo 8 entra na parábola da moeda perdida, ou da dracma perdida. Aí a Sim. parábola diz assim: ou suponhamos que uma mulher tenha 10 moedas de prata e perca uma. Acaso não acenderá a lâmpada e varrerá a casa inteira, procurando e procurará, né, com cuidado até encontrá-la? E enquanto não encontrar, e quando encontrar, reunirá suas amigas e vizinhas e dirá: Alegre-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. A gente não está falando de uma simples moeda, né? A gente está falando de uma dracma, né? Sim. Mas deixando a questão valor monetário de lado, vamos trazer o paralelo para dentro daquilo que a gente acredita que Deus quer comunicar aos corações hoje. Sim. Cara, Com tem certeza. perdido dentro da casa. Exato. Era uma Exatamente. moeda dentro da casa. E a moeda é um objeto inanimado, ou seja, ela não tem consciência. A moeda nem sabe que está perdida. Está dentro da casa, está perdida e não sabe que está perdida. Olha que loucura. O que tu tem a falar sobre isso aí, meu irmão? Exatamente, cara. E ela perdida, ela não tem valor, né? Ela talvez não enxergue o seu próprio valor, né? Porque assim, perdida ela não pode ser usada da maneira monetária, né? Como seria, né, a sua função diante do texto, né? Não que sejamos
né, o dinheiro de Deus, digamos assim, né, mas dentro do contexto ali da parábola. Mas assim, o que é interessante é que além, né, dessa questão da dracma ser uma questão financeira, né, ser uma moeda da época ali, né, alguns estudiosos chegam a falar que é um dia de trabalho, né, se refere a um dia de trabalho, né, tem Exato. aqueles também que, né, que defendem uma tese, né, aí eu não sei se o Netinho pode confirmar isso aí melhor, mas defendem que era o dote também de uma noiva, né? Então as noivas elas recebiam esse dote, ele funcionava como um colar, às vezes uma tiara, né, também, né? Ele representava que ela pertencia a alguém, que ela estava, né, se casando, né, ou prestes a se casar com alguém, né? Então tinha muito valor aquela dracma, né? Era algo muito precioso, assim como todos nós somos para Deus, né? Somos preciosos a ponto dele dar o seu filho por nós, né? Então a Exato. gente não consegue mensurar o nosso valor para Deus, né? Embora quando a gente se olha no espelho, a gente fala, cara, esse cara não vale nada, né? Esse não vale um mísero centavo, uma mísera dracma, digamos assim, né? Mas quando Deus nos olha, não é dessa maneira que ele nos vê, né? Ele vê um valor precioso, é por isso que ele para tudo, poxa, eu preciso encontrar essa pessoa, né? E como você falou, né, uma pessoa que se perdeu dentro da casa, né? Então, assim, uma das coisas assim que me chama a atenção é que a dracma, por ser um objeto, né? Então ele não é um filho, ele não se vê como filho, né? E também não é uma ovelha, talvez ele não se permita ser cuidado como, né, como a ovelha é cuidada pelo pastor, por exemplo, né? Talvez até o pastor tenha todo o zelo, o carinho por ele, mas talvez ele não se permita por se considerar um objeto, né, inanimado, digamos assim, e acaba deixando o seu valor de lado, né? Quando eu pensava nessa Exato. parábola, assim, eu lembrei muito da história de Gideão, porque eu acho que assim a gente acaba perdendo o nosso valor quando a gente perde o senso de propósito, né? Volta a questão também, né, do pertencimento, né? Eu não me sinto pertencendo àquele grupo, pertencendo àquela denominação, ou até mesmo o reino de Deus. Às vezes, né, eu começo a me autocomiserar e, poxa, eu não sou digno disso, e aquilo começa a virar uma desculpa também para que eu me afaste, né? Mas assim, eu percebo que a dracma perde o valor, né? Nós perdemos o nosso valor, a nossa essência, né? Quando a gente, né, deixa o nosso propósito, né? A gente permite que as aves de rapina, talvez os espinhos, né, sufoquem o nosso coração a ponto de a gente deixar o nosso propósito, né, de lado, a nossa missão, aquilo que Deus nos chamou para fazer, né? A gente pega Gideão lá no lagar, né, mexendo lá, né, e poxa, escondido, com medo, e vem Deus, né, vem o anjo do Senhor a falar com ele, ele fala, poxa, não, eu sou da menor das tribos, e isso não é para mim, isso não dá para mim, chama outro, leva outro. Então, assim, ele não conseguiu reconhecer o valor que ele tinha, né? Ele não conseguiu se enxergar, né, como Deus o via, né? E quantos de nós estamos perdidos dessa maneira na igreja, né? Poxa, não, sei lá, não é para mim, não dá para mim, é melhor ficar aqui no banco e tal. Só que isso não faz definhar, né? Nos faz a gente perder o valor, a moeda fica empoeirada, digamos assim, né? Então, Cara, né, boa. fica Isso. enferrujada. Então, Essa, assim, isso essa, essa, é essa complicado. comparação é perfeita. Tem uma. Já que a gente está falando de valor, né? Você entra nessa questão Sim, de valor, e a gente está falando da questão da moeda ou da nota, né? Vamos nos deter a questão da moeda. sim. Imagina hoje uma moeda de R$ 1, limpa, nova, acabou de sair da Casa da Moeda. Paulo Guedes acabou de mandar lá produzir a moeda e ela vem brilhando para tua mão. Ela Sim, vale R$ 1, é uma moeda de R$ 1. Agora, se você pega a mesma moeda de R$ 1, mas a moeda de R$ 1 que foi perdida, aquela moeda de R$ 1 que ficou na rua, carro passando por cima, as intempéries do tempo, ela oxidou, exato. ela tá toda arranhada, tá toda amassada, e você coloca essas duas moedas lado a lado. Qual vale mais? Exato, tem o mesmo valor, exatamente o As mesmo duas valor. têm o mesmo valor, cara. Exato. Então, assim, não é as coisas, né? As intempéries, não é os problemas que você passou, não são, né? Não são os problemas que você passou, não são as dificuldades que você passou que vão fazer você perder o valor. Não vão, cara. Você continua tendo o mesmo valor. Você tem marcas, você tem cicatrizes, porém você tem o mesmo valor Exato. daquele que está perfeito. Então, hoje, se você está empoeirado, né, se você é essa moeda perdida dentro da casa, se você está empoeirado, se você está sujo, se você está arranhado, se você está oxidado, se você está enferrujado, meu irmão, é hora de alguém te achar.
Porque não adianta, a moeda não tem como a moeda se achar, não tem como a moeda Exato. voltar. A moeda nem sabe que está perdida. É um objeto inanimado, não tem consciência, é um objeto. Então não tem Sim. esse nível de. Não tem consciência nenhuma, né? Então precisa o quê? Precisa alguém achar essa moeda, limpar essa moeda e mostrar para essa moeda que ela tem valor e que o valor Exatamente. dela é o mesmo valor das demais, das outras 9 que não foram perdidas, das outras 9 que ficaram ali guardadas enquanto a dona da dracma saiu a procurar, a vasculhar a casa e acendeu, quando fala assim, acendeu uma lâmpada, cara, acender lâmpada naquela época era muito caro. Sim, Olha a sem dúvida. importância que ela deu, limpou a casa toda para encontrar a moeda e depois saiu para festejar porque encontrou a moeda. Então, hoje, Exatamente. cara, existem pessoas que querem ajudar você a enxergar o valor que você tem para Deus. Existem pessoas que querem limpar a poeira que está em você, querem limpar a ferrugem que está em você e querem se alegrar por você ter sido encontrada. Então, Exato. a galera que está ouvindo aí, eu preciso que vocês tenham duas coisas na mente. Primeira, quem são as pessoas, né? Identifique nas pessoas esses três tipos de desviados, né? De perdidos. A ovelha, a moeda e a gente vai falar um pouco sobre o filho. E olhe para dentro de você também, para ver se você não se encaixa em algum desses três perfis, né? Vamos fazer uma, uma análise introspectiva para enxergar se nós nos encaixamos em algum desses três perfis. E se nos encaixarmos, é hora de voltar, cara. É hora Sim. de viver aquilo que Deus tem para você. É hora de entender o teu valor. É hora de voltar para o aprisco, voltar para a mão do pastor. E é hora de voltar para a casa do Amém. Pai. Amém? Exatamente. É isso aí. E assim, é legal porque assim, eu já conversei com algumas pessoas, até mesmo nos evangelismos de praça, até alguns amigos que a gente, né, procura algumas moedas assim valiosas demais, né, preciosas demais e que não consegue se enxergar. Infelizmente, assim, é nítido, né, que a falta de uma identidade, exatamente por elas não se considerarem como filhos, né, não se enxergarem como filhos de Deus, né, então elas acabam deixando de lado esse valor, né, de serem chamados filhos de Deus, né? Isso é algo precioso demais, cara, algo que a gente não poderia alcançar com o nosso próprio esforço. Então, assim, isso, né, gera um valor em nós, né, que o próprio Cristo nos deu, né? Hebreus 2, se eu não me engano, fala que ele tem prazer de nos chamar de irmãos, né? Então, olha só que algo incrível, cara. O Deus, criador do universo, ele tem prazer de nos chamar de irmãos, né? Então, você que está ouvindo, cara, isso serve para nós também, cara. Você tem muito valor, cara. Jesus tem prazer de te chamar de irmão. Então, por isso que ele acende todas as lâmpadas possíveis, ele gasta todos os recursos possíveis, ele dá a sua vida para que você seja achado, né? Então, independente de estar amassado, né, a vida pode ter, né, te amassado, nas circunstâncias, talvez os seus próprios pais, né, o seu passado. A gente tem, poxa, eu tenho marcas que ainda estão sendo cicatrizadas, digamos assim, ainda tem alguns carrapichos que estão sendo tirados, mas como é bom saber que é Deus quem faz isso, Ele quem me ilustra, Ele que Amém. tira a poeira. Então, assim, permita que esse mesmo Jesus faça isso com você também, né? E permita também que outras pessoas também, né, o façam também, né? A gente precisa, né, caminhar com outras pessoas também, né? Acho que isso é super importante também te ressaltar, não necessariamente só para a dracma perdida, mas para todo aspecto das ovelhas perdidas, né? Existem batalhas que a gente só vence se tiver pessoas ao nosso lado, né? Tem um Exato. episódio na Bíblia que Moisés está no alto do monte, o povo está lá guerreando, e quando Moisés abaixa os braços, o povo perece, né? E a Bíblia fala que Arão e Ur, né, se colocam diante de Moisés, ao lado de Moisés, na verdade, cada um segurando um dos seus braços, né? Eles colocam uma pedra para que Moisés sentasse. Então, assim, existem batalhas que a gente só vai vencer se tiver pessoas para nos suportar, pessoas para que a gente possa desabafar, pessoas que a gente possa chorar, para abrir o nosso Exato. coração. Então, assim, a gente precisa caminhar com pessoas assim. Eu sei que a gente acaba sendo tão ferido, né, que às vezes acaba não conseguindo se expor, até mesmo a forma que nós somos criados, né? Eu, por exemplo, filho único, os meus pais assim sempre trabalhavam muito, então assim, é, me tornei independente, digamos assim, dependendo deles, mas assim, muitas coisas eu me tornei independente, né? Então assim, já que eu faço tudo sozinho,
vou caminhar sozinho também, mas, cara, como é ruim, como eu quebro a cabeça fazendo isso em todos os aspectos, assim, né? Financeiro, emocional, até mesmo no casamento, cara. Poxa, como é bom você caminhar com pessoas, como é bom você ter pessoas, né? Então, assim, que pena que a gente só aprende isso depois de apanhar bastante, né? Mas se você ainda tem a oportunidade de não apanhar tanto, de não ser amassada tanto, né? De não ficar tanto tempo perdido, cara, procure ajuda também, né? Deixa que pessoas te encontrem, digamos assim, né? Porque é necessário. Existem algumas batalhas no seu íntimo, né? Que com certeza, com pessoas, né? Que o próprio Deus vai se encaminhar de levantar, vão te suportar e vão te ajudar, com certeza. É isso aí. E agora a gente vai para o terceiro perfil, né, de Opa, desviado, que é o filho. E essa é uma parábola muito conhecida, né? Das sim, três, eu acredito que essa é a mais conhecida. Está na com sequência, né? certeza. A parábola da ovelha, a parábola da moeda e a parábola do filho pródigo, o filho gastador, né? Aquele filho, o filho esbanjador, o filho que pediu a sua herança, pegou tudo que tinha, meteu o teu pezinho pro mundo, né? E foi fazer o que queria. Qual é a diferença da ovelha? A live vai terminar e a gente vai ter que